Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio para nos libertarmos do egoísmo? E a resposta é surpreendente: através da educação. Porque a educação é o fator primordial da constituição da nossa vida. E esta educação nós aurimos em nosso lar. Quando o lar tem uma estrutura que não se centra no egoísmo da mãe superprotetora, do pai castrador, do grupo egotista, essa educação faz-se com muito mais equilíbrio. Dissemos no primeiro encontro que a família pode ensejar que repontem os nossos vícios de outras vidas. E os pais vigilantes logo cuidarão de corrigir, porque é natural que os nossos hábitos doentios exerçam sobre nós uma pressão muito grande. Já o ditado popular diz que o hábito é uma segunda natureza. Nós repetimos os hábitos como se fossem a nossa própria natureza. E aqueles hábitos que não são saudáveis devem ser corrigidos através da educação. A educação é este instrumento valioso que nos equipara, ou que nos coloca com uma instrumentalidade muito grande para podermos encontrar a felicidade. O apóstolo Paulo já dizia com muita propriedade em Romanos 6, número 23, que o salário do pecado, o vício, é a morte. É curioso notar a expressão dura do apóstolo das gentes. O salário do vício, do pecado, é a morte. Durante muito tempo eu comecei a imaginar o que seria isto. Seria a morte física do pecador, até que me dei conta. Quando nós abrimos espaço à instalação dos maus hábitos, dos vícios, dos processos degenerativos, morrem os nossos ideais, morre a beleza, a pessoa viciada, a pessoa dependente, a pessoa que tem uma estrutura moral deficitária, não tem aqueles valores éticos que proporcionam a felicidade. Porque muitas vezes os hábitos morbosos tornam-se tão poderosos em nós, porque sabemos escamoteá-los, até o momento em que perdemos o respeito por si mesmo e pelo próximo e colocamos para fora. Já é uma fase terminal da nossa estrutura interior, porque perdemos o encanto pela vida e nos deixamos arrastar pelas circunstâncias doentias. A família será sempre esse lugar onde não pode nem deve vicejar esses hábitos doentios. É muito comum dizermos: lá em casa todo mundo me conhece, eu sou a si mesmo. Mas não deve prosseguir a si mesmo. Vá reagindo, vá reeducando-se. E os pais, que nunca devem deixar de educar, permaneçam insistindo, para que possa haver uma recuperação do educando. Se educando em toda a época da vida, sendo que o período infantil é mais especial, pela falta de complexidade das engrenagens neuronais, pela falta de preocupações. Então aquilo que aprendemos na infância é para toda a vida. Por isso que a educação começa já no período da gestação, quando começamos a sentir a presença do ser que vibra dentro de nós. Vamos criando hábitos que transferimos para o ser em formação. Desde o momento da vida extra-uterina, iremos criando o hábito alimentar, o hábito das eliminações, o hábito de dormir, o hábito de acordar, criando condicionamentos. A educação é uma geradora de condicionamentos positivos, graças aos quais nós podemos dizer se a pessoa é bem ou se é mal educada, pela sua postura, pela maneira de enfrentar o grupo social.
Mas quando nós falamos em família, sempre nos ocorre a família total, estruturada: os pais, os filhos, os sobrinhos, os netos, os tios, os avós. Esta é a família no seu sentido profundo, tradicional, pela hereditariedade. Mas a família pode sofrer experiências e mutilações muito dolorosas. A morte de um filho em família é uma das dores mais excruciantes, quando morre o filho e os genitores permanecem encarnados. Invariavelmente, sempre se espera que o mais idoso vá na frente do mais jovem e que os pais sejam enterrados pelos seus filhos. É uma ansiedade natural de todos nós, genitores, que os nossos filhos nos levem à intimidade da terra de onde nos originamos na grande viagem para a imortalidade. Mas quando é um pai, uma mãe, que são convidados a enterrar o filho, isso é dilacerador, porque nunca nos ocorre que venha acontecer. A família sofre um grande impacto, a falta daquele ser querido. Mas é necessário que nos lembremos que a família não é apenas o que viajou, é o grupo, é este conjunto. Então a família terá que se reequilibrar e reestruturar, embora a falta emocional daquele que mudou de plano e vai continuar vinculado a nós. Também ocorre outras vezes a desencarnação do pai, a desencarnação da mãe. E a família, por isso, não pode deixar de ser este grupamento social que é básico na sociedade. A célebre Cornélia, a dama romana, que ficou ainda mais célebre por ser mãe dos Gracos, é o exemplo disto. Filha de um honorável guerreiro, casada com um homem brilhante de Roma imperial, Cornélia ficou na viuvez. E naturalmente enfrentou os desafios econômicos, sociais, as dificuldades dos relacionamentos políticos. Essa gangorra política que está sempre oscilando de acordo com os partidos e as circunstâncias. Mas ela era uma patrícia, uma mulher nobre, bela, e estava certo dia no círculo de outras patrícias, que por falta de algo mais precioso, conversavam sobre futilidade. E uma dizia das suas joias, e apresentava colar de pérolas, e outra falava também das suas joias, as mais preciosas pedras trazidas do Oriente, da Mesopotâmia ou do Egito, aquelas peças tradicionais que pertenceram a reis, a potentados. E ela continuava ali, naquela situação de alegria, despojada de qualquer joia. De repente, uma das damas que olhava com a sua túnica alvinitente perguntou-lhe com certa ironia: e as tuas joias, Cornélia? Tu tens joias? Ela olhou para o lado e estavam os dois filhos. Ela sorriu generosa e disse: sim, eis aqui as minhas joias. E abraçou os dois filhos. E os dois filhos tornaram-se grandes representantes do Império Romano. Esta cena de família, Cornélia, se tornou tão imorredora no Império Romano que próximo ao Coliseu e perto do Arco de Triunfo de Tito foi erguido um monumento notável a Cornélia, a mãe dos Gracos. Lá está ela abraçada com os dois filhos em um pórtico de mármore de Carrara, esculpido habilmente por um estatuário. Aí está o exemplo da família. Muitas vezes, quando desencarna um dos membros do clã, tem-se a impressão que a família consumiu-se. No caso, o homem, o provedor das necessidades. Mas a família é tão segura que nesse momento a mulher desdobra-se, não preenche o lugar, porque ninguém preenche o lugar de outrem, mas diminui de intensidade o vazio existencial
deixado por aquela ausência física. Também pode acontecer de morrer a genitora e, no entanto, ficar o homem. E isso é mais desconcertante, porque o relacionamento sexual masculino na construção de uma família é essencial para uma vida saudável. E mais dificuldade terá o homem de manter-se casto, no sentido conjugal, durante a ausência de uma parceira legalmente constituída. E comumente disse, mas os homens não aguentam. É uma tese falsa, porque há exemplos notáveis na história de homens que enviuvaram e que cuidaram dos seus filhos com dedicação, com nobreza. Lemos oportunamente no notável cardiologista havaiano, hoje um dos eméritos professores de Harvard, o Dr. Paul Pearsall, contando da experiência de um grande médico que ficou viúvo com 2 filhos. E logo vaticinaram a degradação da família. Mas ele, sem abandonar a profissão médica, continuou cuidando dos filhos, educou-os, até o momento em que esses filhos puderam tomar o seu rumo, e aí ele partiu para a construção de uma outra família. Também um outro notável médico, cardiologista, que escreveu uma das obras mais bem divulgadas pelo The New York Times, conta a sua experiência quando, guardando mágoa de seu pai, ele procurou um dia para poder dizer que era infeliz porque o pai não havia sido carinhoso para com ele quando criança. E na narrativa que ele faz com muita beleza no retrato autobiográfico, numa catarse para poder mostrar a grandeza da sua família, o pai diz-lhe, você tem razão, meu filho, de guardar de mim ressentimentos, porque eu não tive tempo de fazer as carícias piegas que você gostaria. Quando sua mãe morreu, o seu pai, trabalhador braçal, um agricultor, sabendo que você precisava de um futuro brilhante, não se preocupou consigo próprio, não saiu à cata de uma mulher para atender às suas necessidades, para lhe dar uma madrasta, ou para lhe dar um irmão que me desviasse do carinho de você. Continuei trabalhando, coloquei-o no melhor educandário aqui da região. Mais tarde, coloquei-o numa das melhores universidades do país, trabalhando de sol a sol para pagar o seu curso universitário. Acompanhei a sua trajetória, você tornou-se médico, fez-se famoso, tornou-se um escritor famoso, nunca me telefonou. Você queixa que eu não telefonei a você para parabenizá-lo. O enfoque está errado. Eu sou seu pai. Você sim que deveria ter me telefonado, mas eu compreendi. O entusiasmo, a glória efêmera fizeram que você esquecesse de alguém que nunca esqueceu de você. Você disse que eu não abracei, e é verdade. Eu não fui educado com abraços, eu não tinha hábito. Quando você tiver os seus filhos, faça com eles o que eu não pude fazer com você, porque eu não sabia. Eu não sabia como abraçar, mas você sabe. Abra-lhe aquele baú. Você verá que eu tenho todos os recortes de jornais possíveis que chegaram aqui à nossa cidadezinha interiorana, no meio oeste americano, e que falam sobre você. Eu sei que você é famoso, mas acima da sua fama, você é meu filho. Eu conheço você, meu filho. Tem razão de ter ressentimento de mim, porque eu não pude acompanhar a sua trajetória. Tudo isso por amor a você. E quando você partiu para a glória, eu já estava cansado. Continuei trabalhando. Em homenagem à minha mulher, a que eu amo até agora, eu não coloquei outra no lugar. Sabe por quê, meu filho? Porque a amo e porque amo você. Ele teve um choque. Aquele notável cardiologista famoso,
escritor que vendeu 10 milhões de exemplares do seu primeiro livro, falando sobre saúde, sobre a alegria de viver. Ele então abraça o pai e pede-lhe perdão. Sou um filho ingrato. A minha presunção fez-me julgá-lo indevidamente. Perdoe-me, papai. O pai também chorava. E respondeu-lhe: não é questão de perdoá-lo, meu filho. Eu sempre o amei. Se eu disser a você que eu o perdoo, eu confesso que tive mágoa de você. E eu nunca tive mágoa. Porque quando se ama, não há lugar para o ressentimento. A partir dali, ele sai feliz e encontra realmente a sua plenitude. Quando ele estava atendendo um grande rabino judeu de New York, que ia fazer uma cirurgia de alto porte, uma cirurgia cardíaca, ele faz um momento de psicologia interpessoal e pergunta em passant: você tem mágoa de alguém? Ele disse: tenho. Eu tenho mágoa do rabino da nossa sinagoga. Quando ele veio substituir o nosso velho rabino, eu irei. O nosso rabino era poliglota, falava 9 idiomas. Era um profundo conhecedor da Torá, da Mishnah, das obras da tradição do nosso povo. E veio esse indivíduo sem nenhuma experiência para cá. Certo dia, diante da congregação, eu o desafiei, humilhei-o, sugeri que ele pedisse demissão. A nossa congregação merece um rabino de alta estirpe, um homem de valor. Então o médico percebeu que a sua problemática cardiológica não era fisiológica, era uma somatização da mágoa, da raiva, do ódio que ele tinha do rabino. E então, correndo um grande risco, por ser ele um grande cardiologista, ele disse: antes da cirurgia, você vai ter que pedir perdão ao rabino. Prefiro a morte. Então vai morrer. Pode ficar tranquilo, porque a mágoa vai matá-lo. Poderei fazer a cirurgia, porque é a minha profissão, mas logo depois você terá problemas com a válvula mitral, terá problemas de ordem cardíaca. As pontes que eu irei colocar em você estarão desobstruídas, mas o músculo estará sob a ação dos seus sentimentos, e isso vai matá-lo. Dou-lhe 2 dias para pensar. Mas a esposa do paciente que estava com ele disse: doutor, o senhor me permite opinar? Normalmente as mulheres não têm vez de opinar, pois eu quero ter o prazer agora de aproveitar-me da oportunidade de dizer: por pouco eu não larguei, porque aguentar um homem desse só para mim, por amor, ele é intragável, é um temperamento difícil, é grosseiro. Deixa eu aproveitar que eu estou com uma testemunha, porque as mulheres não são oportunistas absolutamente, elas são excelentes psicólogas. E digo-lhe: se você continuar neste jeito, você não contará comigo. Eu acompanharei até a cirurgia e um pouco depois, mas eu vou viver a minha vida antes que o seu mau humor me mate. Ele ficou escandalizado, porque ela era uma mulher excelente, submissa, calada, sempre jovial. E ele se aproveitava da sua jovialidade para descarregar a bilis da sua má educação. Então disse: mas doutor, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu pedi perdão à sua mulher, que é o próximo, mais próximo de você. É interessante, a gente adora o próximo que mora na Austrália, o próximo que mora em Paris, mas o próximo que mora dentro de casa, aquele irmão terrível, aquela velhota que é nossa mãe, aquele velhote que é nosso pai, é um próximo indesejado. Ela é a mais perto de você. Portanto, pedir perdão. Ele olhou e disse assim: mas você pensa de mim tudo isso? Ele disse: não é tudo, é só o começo. E logo depois você vai pedir perdão ao rabino.
Ele ficou aturdido. Não podia imaginar o poder da ira, da cólera, do ódio, do ciúme. Porque a sua reação com o rabino era de ciúme, era competição. 3 dias depois ele voltou e disse: eu já fiz as pazes mais ou menos com minha mulher, mas imagine, eu não sabia que ela pensava isso de mim. O médico disse: ela não pensa não, ela sabe, porque pensar é uma hipótese. Ela cansou de você. Você é uma pessoa cansativa. E já que estamos falando disso, deixa eu aproveitar, eu só lhe aguento porque eu sou seu médico. Nota que coisa curiosa. É bom a gente encontrar alguém que comece assim a fila da libertação dos ressentimentos. Ele disse: eu pensei em pedir desculpas ao rabino. Muito bem, eu vou marcar uma entrevista particular com ele. Não, senhor. O Senhor desmoralizou em público e terá que lhe pedir perdão em público para ser um verdadeiro cidadão, para reabilitar-se. Mas eu humilhar-me? Não, não. Você não vai humilhar-se, você vai engrandecer-se. Diante das pessoas você diz assim: rabino, desculpe-me, eu errei. Precisa ser um homem de grande valor moral para poder ter essa força de engrandecer-se, reconhecendo o seu erro. Porque errar é natural, reconhecer o erro é sabedoria. Aliás, Lao Tse dizia: conhecer os outros é sabedoria, conhecer-se é iluminação. Só a pessoa iluminada se conhece. Conhecer os outros, o bom tato psicológico, a convivência. Nós temos uma paisagem dos outros. Ele foi meditar. Um mês depois voltou. Havia pedido perdão ao rabino no sábado anterior, em plena cerimônia, porque era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia maior para a comunidade israelita. E ele pediu perdão ao seu pastor. Estava contente. A mulher estava felicíssima. Ela havia descoberto um homem que ela pensou que não existia. Estava lá dentro, coberto pela ganga, como diamante puro, esperando que ele tirasse a capa de carbono sujo, de carbonato sujo. Pois bem, ele foi submetido a uma nova bateria de exames. E não foi necessário fazer a cirurgia cardíaca, porque através dessa mudança interior, ele conseguiu inclusive diminuir o entupimento das artérias. E com terapêutica complementar, ele passou a ter uma vida normal. Então nós podemos ver a grandeza desses sentimentos que devem viger em família. O filho pede desculpas ao pai toda vez quando ele estiver em desobediência, ou à mãe: mamãe, desculpe. Mas também os pais pedirem desculpas aos filhos quando se excederem. Eu já ouvi alguns pais dizer assim: meu filho, me desculpa, mas você também não há que aguente. E já começava a crivar de exigências o filho. Naturalmente, meu filho, eu extrapolei, me desculpe. A mãe também dizer: eu não estou nada bem, desculpe-me. Esse relacionamento é nobre, não humilha ninguém, não envilece, engrandece a criatura humana. Então a família é isto. E quando morrem os 2 membros da família, será que se desestrutura? Eu narrei alguns, e alguns aqui já o conhecem. Uma das belas páginas de Christopher Cronin, num dos seus livros maravilhosos, Pelos Caminhos da Minha Vida. Christopher Cronin foi um grande médico das Ilhas Britânicas, que se teria decepcionado com a medicina nos anos 40. Era a medicina pré-socialista que estava sendo colocada na Inglaterra. E ele teve tantos choques contra, que optou por ser jornalista. E numa frase lapidar ele diz: ao invés de salvar vidas, eu resolvi escrever sobre vidas. Estava na Segunda Guerra Mundial e ele foi enviado para o front para mandar notícias para os grandes jornais britânicos e do mundo. E de lá ele mandou páginas
de beleza incomparável. Escreveu livros, Noites de Vigília. A família Bradley, o jardineiro espanhol, Pelos Caminhos da Minha Vida. Escreveu obras monumentais, ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes. A maioria dos seus livros foi transformada em película cinematográfica. Mas ele conta uma história que é repassada de beleza a respeito de uma família sui generis. Ele estava em viagem pela Itália com a sua mulher, por volta de 1948, no pós-guerra, quando o mundo descobriu a Itália. A Itália mediterrânea, rica de beleza, de exterioridade, de arte, desundou a América do Norte e desundou também a Europa. E ele viajava e havia ido ficar alguns dias na famosa cidade de Romeu e Julieta. Quando eles iam descendo a grande cornija em um automóvel alugado com um chofer especial, um italiano muito falante, ele viu sair da floresta duas crianças. E logo o chofer lhe disse: cuidado, senhore, esses meninos são terríveis, estão sempre importunando os turistas. Mas os meninos acenaram, ele mandou parar o carro, o jornalista, um grande faro periodístico. Uma criança era alta, magra, e usava um paletó que vinha praticamente aos joelhos. A outra era menor, era mirrada. Eles se aproximaram do carro, era um carro cupê aberto, e o maior, que era fanhoso, perguntou: o doutor não quer comprar morangos silvestres? Acabamos de colhê-los. O chofer, que conhecia muito bem o seu povo, ficou armado. E ele perguntou quanto custavam os morangos. Aqueles morangos silvestres, comprou-os, sorriu para eles. Eles agradeceram e chamou bem a atenção que o menor era o mais velho e que o maior, tudo que fazia, olhava para o menor que o comandava. Muito bem, eles desceram a grande cornija, chegaram à cidade, hospedaram-se no hotel. E quando ele estava à tarde sentado para tomar chá, às 5 horas, o velho chá inglês das 5, eis os dois meninos vendendo postais. Aproximaram-se dele e os dois disseram assim: nós já nos conhecemos lá em cima na descida da montanha. De fato, nós nos conhecemos. Doutor, pode me chamar Jacopo, e a mim Nicola, o outro que era fanhoso. Ele sorriu para Jacopo e Nicola. E agora que temos? Nós temos aqui cartões postais e alguns cartões um tanto pornográficos, que nós conseguimos através do Caminho Negro. Os turistas gostam muito, etc. Também vendemos cigarros. Nós temos tudo o que necessite. E ele ficou impressionado com a versatilidade daquelas duas crianças. Comprou alguns cartões postais, não os outros. A mulher dele estava ao lado, é claro. Não comprou cigarros. Ele usava cachimbo. Sorriu para os meninos e notou que aqueles meninos pareciam dois pardais. Aonde quer que eles estivessem, lá estavam Jacopo e Nicola, vendendo sempre alguma coisa diferente, com aquele invariável paletó comprido até os joelhos, e aquele aspecto de aves do paraíso, sempre alegres desde as primeiras horas da manhã até as horas mais avançadas da noite. Eram duas personalidades da cidade, duas personalidades incomuns. No último dia que ele estava na cidade, ele voltava de uma visita a uma das cidades próximas, e era mais ou menos meia-noite, quando ele passou pela estação de trem. O seu chofer vinha dirigindo, e ele viu os dois meninos cochilando sobre um monte de jornal. Ele achou aquilo impressionante. Então saltou do carro e foi comprar o jornal. Os dois acordaram. E ele disse: mas Nicola, Jacopo, doutor, estamos aqui com os jornais da manhã para vender aos primeiros passageiros que estão passando por aqui dentro de alguns minutos. Ele disse: mas eu confesso estar impressionado com vocês dois. Durante essa semana eu os vi fazer de tudo. Qual é o tempo que vocês têm para cuidar de vocês? Afinal, vocês devem ganhar um bom dinheiro,
porque vende de tudo e estão sempre com essa mesma roupa, com esse mesmo aspecto. O senhor não tem nada a ver com a nossa vida particular. O senhor compra o nosso produto e a vida particular é nossa. Falou menorzinho e falou com uma autoridade. Ele disse: não, desculpem, é que eu sou curioso, eu sou jornalista. Eu devo estar viajando na próxima segunda-feira. O meu chofer estará liberado amanhã. Eu posso ser útil em alguma coisa a vocês? Fiquei encantado com vocês, então eu gostei de ser útil antes de ir embora. Um olhou para o outro e sorriram. O doutor realmente nos deseja ser útil? Sim, com muito prazer. Seu chofer amanhã não estará com o senhor? Não. E o carro? Sim, sim. Eu estarei com o carro e eu deixarei no posto de gasolina para entregar à empresa. O doutor quer mesmo ser útil? Poderia levar-nos a uma cidadezinha aqui perto da montanha amanhã, às 8 horas da manhã, mas tão cedo? É o nosso problema. Se o doutor pode nos fazer esse favor, ficaríamos muito agradecidos. Eu percebi que na vida daqueles meninos tinha um mistério. E como bom jornalista, eu tinha que descobrir qual era o mistério deles. Prometi que às 8 horas em ponto eu estaria sentado à frente do hotel, no automóvel, aguardando por eles. Levantei-me cedo, o que não deixou de ser um grande sacrifício, para fazer o de jejum, e às 8 horas eu estava pontualmente, como um inglês, sentado à frente do hotel, aguardando pelos dois. Quando chegaram, parecendo agora 2 canários que cantavam, ué, bem vestidos. Aquele que usava o paletó grande, eu não, estava vestido com delicadeza, com sapatos escarpês. O menorzinho estava com o cabelo penteado, havia tomado um banho que ele havia arrancado toda a sujeira da semana. Estava sorridente e trazia uma cesta, como se fosse um converscote. Eu disse: trata-se de um piquenique, o doutor não pode fazer perguntas, está bem? O senhor desejou ser-nos útil e não entrar em nossa vida, o que é muito diferente. Se quer ser útil, muito bem. Se quer entrar em nossa vida, é outro tema, nós não deixamos. Fiquei surpreso com a loquacidade daquele pequenino. Ele disse: pois não, me desculpem, mas é que pelo menos eu tenho direito nenhum. O seu direito é servir, conforme o senhor prometeu. Então todos sorriram, eles entraram e Nicola foi orientando o caminho. Subiram a montanha e foram a uma daquelas aldeias encantadoras em volta de Verona. Mandaram que eu seguisse por determinada rua e paramos na frente de uma grande construção. Uma mansão maravilhosa com um jardim imenso à porta, um grande portão nos muros. E ele disse: pare aqui, doutor, ali tem uma tratoria, o doutor pode ficar beliscando, fazendo qualquer coisa. Dentro de 2 horas nós correremos para lá, está bem? Saltaram, entraram correndo como se aquele casarão fantástico lhes fosse familiar. E eu fui até a tratoria e disse: mas há um mistério na vida desses meninos. Eu tenho que descobrir a razão por que eles são tão misteriosos. Deixei o automóvel, voltei caminhando e adentrei-me. Eram jardins italianos muito bem cuidados. Cheguei à grande porta de cristal bisotado, empurrei-a suavemente e senti a presença do clorofórmio, do éter. Era uma clínica, mas era uma clínica. Nisso foi passando uma religiosa, olhou-me, perguntando-me sem palavras. Eu disse: estou procurando 2 meninos. Ah, sim, Nicola e Jacopo. Como não? A senhora conhece? Oh, quem não conhece Nicola e Jacopo em Verona e em toda a redondeza? É que eu os trouxe a pedido deles. Assim, todo domingo eles vêm visitar sua irmã Lucia. Como? Visitar sua irmã Lucia? O senhor? Sim, claro, eu não falo muito bem italiano, não tenho dificuldade, eu sou inglês. Ah, doutor, venha comigo. Levou-me por um corredor. Era uma clínica muito bem cuidada. E quando chegamos a uma determinada sala, era um quarto particular,
A porta estava meio encostada e pela fresta ela me disse: olhe que cena comovedora. Parece uma cena clássica, digna de um dos grandes pintores do Renascimento. Lucia era uma menina morena de cabelos negros que caíam até os ombros. Estava sobre um leito alvinitente, recostada em almofadões. Jacob estava de joelhos olhando-a. Ela parecia uma Madonna. E na janela sentado estava o seu outro irmão. Um silêncio. Escutava-se a natureza. As onomatopeias da natureza. De vez em quando eles três se olhavam e sorriam e continuavam silenciosos. Eu contemplei aquela cena impressionante e notei que a religiosa tinha lágrimas nos olhos. Ela me deu um sinal e me perguntou se eu conheço a história deles. Não conheço. É uma das histórias mais belas da Itália no pós-guerra. Essas três crianças são filhas de um casal de cantores. Sua mãe era uma primadonna do Scala de Milão e seu pai era um grande maestro. Viviam nababamente, tinham uma grande mansão lá embaixo, em Verona, mas eram extravagantes, gastavam muito mais do que ganhavam, viviam de empréstimos e de luxo e de noites festivas. No último verão, por ocasião das grandes tormentas, eles desciam a grande Corniglia. Quando foram vítima de uma derrapagem, o automóvel bateu nas amoradas, incendiou e os dois morreram. Ficaram os três filhos órfãos. E logo passado aquele grande impacto, os credores acorreram para buscar os seus pertences. A justiça foi acionada. As crianças iam ficar na mais absoluta miséria. Alguns poucos amigos, cantores e artistas, ofereceram socorro, ofereceram até mesmo lares. A justiça quis colocá-los em orfanato, mas os três recusaram-se a uma só voz. E o menorzinho, que tem 14 anos, Lucia tem 12 anos e Jacopo tem 10 anos, disse: nós cuidaremos da nossa família. Ninguém entendia o que ele quis dizer. Lucia tinha um problema muito grave na coluna dorsal. Com a morte dos pais, ela necessitava de tratamento urgente. Mas eles foram morar ao léu, porque foram expulsos de casa. E foram morar em casas improvisadas, no subúrbio, outras vezes em pardieiros abandonados. Foi quando Nicola tomou uma decisão. Ele veio aqui falar diretamente com a administração da clínica. É uma clínica de ortopedia, é uma clínica suíça, em que se estão realizando grandes experiências na área da ortopedia, da traumatologia. E então ele desejava internar a sua irmã Lucia. Lucia estava precisando de ser colocada no aparelho, receber terapêutica especial, tratamentos cuidadosos. Então, o administrador da clínica falou-lhe que era impossível, porque era uma clínica muito cara. E ele disse somente: estabeleça o preço e o resto é conosco. Não se preocupe, nós pagaremos cada semana antecipadamente. E na semana que não pagarmos, ela poderá receber alta e será mandada embora. Era um desafio. O administrador, tomado de profunda emoção, procurou diminuir as despesas ao máximo e aceitou Lucia como cliente da clínica. Mas recebeu, no dia que ela chegou,
a primeira importância correspondente à próxima semana. A partir dali, todo domingo pela manhã, no outono que passou, no inverno que passou, os dois irmãos chegam com uma cesta de flores, como que vai a um converscote, com figos silvestres, com maçãs, com violetas perfumadas, com doces, e homenageiam a sua querida irmã. Conversa um pouco, o pequenino é como um canário, fala e canta. Depois há um grande silêncio, e eles ficam por 2 horas unidos pelo coração. Ela estava chorando. Então eu voltei mais uma vez para olhá-los e fixar na mente aquela tela que Leonardo da Vinci gravaria com uma beleza incomparável. Então saí apressado porque a hora urgia. Fiquei aguardando pelos dois. Na hora exata, conforme prometido, eles chegaram jovialmente, correndo. Pronto, doutor, já terminamos a nossa obrigação. Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu não tive a covardia de dizer-lhes que houveram descoberto o seu segredo. Silenciei, perguntei-lhes qual era a ordem que me davam, para onde queriam ir. Voltar à cidade, voltar a Verona. O trabalho espera por nós. O trabalho espera por nós. Descemos a grande cornija. Deixei-os à porta do hotel. Fui entregar o automóvel. Naquela tarde, quando eu me sentei na varanda do hotel para o chá das 5, lá estavam os dois, com o seu indefectível paletó longo, com a sua roupa habitual, como 2 pardais, cartões postais, cartões não tanto postais, cigarro importado, cigarro nacional falsificado. Lá estavam eles, e os turistas comprando, e eles sorrindo. Passaram por mim, piscaram o olho. A noite estava descendo. Está na hora de irmos para a estação, a fim de aguardarmos os viajantes de Padova, para podermos vender os jornais do amanhecer. No dia seguinte pela manhã, quando eu me despedi do gerente do hotel, coloquei dentro do envelope uma importância em libras esterlinas, que certamente daria para pagar 1 mês do tratamento de Lucia. E coloquei no envelope: a 2 cavaleiros de Verona. Entreguei ao gerente e disse: quando o táxi estiver dobrando na esquina para me levar a minha mulher à estação, por favor, entregue-lhes. Quando estava saindo, eles iam passando, eu chamei-os. Até breve. Sorriram para mim. Até breve, doutor, muito obrigado. Fiquem por aqui um pouco. Sim, nós temos aí clientes novos. Então o carro foi saindo e eu pude ver quando o gerente chamou-os e entregou-lhes o envelope. Eles abriram e ainda olharam e quiseram correr. A 2 cavaleiros de Verona. Então a família é toda essa estrutura. A família ideal é essa constelação. Mas quando por acaso o sol deixa de brilhar e a lua, em consequência, não pode refletir a luz, a família deve permanecer unida. E o maior vínculo para unir a família é o amor. Aliás, é o sangue que circula e que mantém a família através das artérias do sentimento. Mas faz muitos anos a Igreja Católica Romana lançou uma campanha que ficou célebre através de um sacerdote americano que começou a viajar pelo mundo com o seguinte slogan: a família que ora unida permanece unida. Era o Padre Peitão. Hoje, em nossa visão,
teríamos como vínculo grandioso de união da família o estudo do Evangelho no lar, segundo as propostas da doutrina espírita. Guardar uma vez por semana, pelo menos, para reunir a família à mesa, durante 20 minutos, meia hora, e trazer Jesus para dentro de casa, porque na condição do maior educador da história da humanidade, como ele o é, porque mestre eu sou, disse-o ao jovem, bom porém só meu pai, nós podermos receber dele as lições profícuas e profundas da família feliz. Então, prepare a mesa, coloque o vasilhame com água, reúna os filhos de todas as idades em volta da mesa. Se os maiores não aceitarem, digam-lhes, não podemos estar juntos pelo menos durante 20 minutos, uma vez por semana? Isto eu exijo, porque os pais também podem pôr condições na área da educação. Abra o Evangelho, leiam uma página, comentem-na, peçam para que os filhos opinem, dialoguem, falem sobre os problemas, as ocorrências da semana, as dificuldades que houve, os desafios. Mantenham esse intercâmbio de desculpas, de reabilitações. Depois, diminua a luz, ore, pedindo a proteção dos espíritos nobres, a presença do Cristo Jesus dentro de nossa casa, para que Ele abençoe a nossa água, fazendo dela o veículo de luz do reino dos céus. E oremos em favor dos que sofrem, fazendo vibrações a benefício daqueles que choram, daqueles que têm problemas, dos infelizes, dos maus, dos nossos inimigos, dos que nos perseguem, nos caluniam. Façamos 5 minutos de vibrações. Peçamos aos guias espirituais que nos apliquem a bioenergia, o passe. Se alguém estiver doente, ministremos o socorro magnético, fluídico. Depois encerremos com a prece. Abracemo-nos, convivamos, trouxemos Jesus para casa, evitemos as discussões estéreis, a televisão perturbadora nos seus programas de grande aflição. Evitemos aquilo que nos leve às paisagens mórbidas do cotidiano. Nesta noite, pelo menos, que convidado Jesus a vir à nossa casa, torne-se o grande sol da nossa constelação familiar. Faremos a nossa pausa até as 14h30. Muito obrigado.